contente com algo errado. Porque talvez ela não entenda o quanto ela pode ainda desfrutar muito mais do que ela é quando ela se conhecer. Quando a gente consegue entender, se realmente se conhecer, a gente entende os comportamentos que a gente vem tendo, né? E aí a gente consegue entender que tipo de comportamento nos leva a situações boas e ruins. Aquelas situações que às vezes a gente fala que a gente não gosta, que a gente não queria ter visto, que a gente não queria ter passado, talvez se a gente assumisse um outro tipo de comportamento, a gente não tivesse tido esse desgaste, né? Só consegue se policiar em relação aos próprios comportamentos, né? Entender que tipo de comportamento a gente está tendo frente às situações, né? E por que a gente está tendo esse tipo de comportamento quando a gente realmente entende, né? Às vezes a gente consegue falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas por quê? Você gosta disso e não gosta daquilo. O que aconteceu que te fez gostar disso ou não daquilo? E como que você reage frente a isso e aquilo? Aquilo que você gosta, você reage como? Aquilo que você não gosta. Por que está acontecendo isso que você não gosta? O que leva a acontecer isso? Ah, será que é algum comportamento que você tem antes que aconteça? E depois como você reage? Que comportamento que você tem depois que acontece esse tipo de situação que você não gosta? Né? Acaba, às vezes, até propiciando novas situações que a gente não gosta. Sobre comportamentos, às vezes, que a gente poderia corrigir, que a gente poderia melhorar, a gente poderia modificar. As situações, às vezes, que a gente não gosta, não se prolongam. Às vezes nem acontecem. Então, muitas vezes a gente acha que se conhece. Mas aí, quando começa ali a ter alguns apontamentos, alguns questionamentos, que muitas vezes a gente sozinha não consegue apontar e questionar, fazer determinadas perguntas, as perguntas adequadas. Vamos dizer assim, as perguntas necessárias para a gente se conhecer, muitas vezes a gente sozinho não consegue fazer. Vamos supor, eu, Camila, não consigo me perguntar determinadas coisas, porque muitas vezes o meu inconsciente, né, o meu subconsciente, não vai me deixar perguntar isso, porque eu não vou gostar da resposta. Muitas vezes a gente não faz as perguntas que a gente precisa para se conhecer, porque a gente vai responder alguma coisa que tira a gente da zona de conforto. Porque às vezes a minha própria resposta, a meu respeito, me mostra algo que eu não gosto, mas que eu estou fazendo. E corrigir algo que eu não gosto, que eu estou fazendo, é sair da minha zona de conforto. Vai gerar um desconforto, vai gerar uma dificuldade, uma certa dor. E fala pra mim quem é que gosta de desconforto, quem é que gosta de sofrer, de doer. Não. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, ah, a verdade dói. Ah, ninguém quer saber a verdade. Exatamente por isso, porque sai da zona de conforto. E se conhecer é sair da zona de conforto. Porque a gente assume uma postura que está, entre aspas, confortável. Porque muitas vezes a gente fala que está confortável, mas está incomodada com alguma coisa. Então está desconfortável. Só não tem coragem de assumir e modificar. Mas vamos lá, dizer que está na zona de conforto, está confortável. Então, para que eu vou responder certas questões, certas verdades e vou me conhecer mais, se eu vou ter que sair da zona de conforto para corrigir isso? Porque é muito mais fácil quando a gente fala que a gente não gostou da situação que alguém fez, ou algo que aconteceu, sem precisar apontar que nós fomos responsáveis por isso, de certa forma. Né? Alguns pensamentos que nós tivemos, palavras que dissemos para determinadas pessoas, talvez, enfim. E talvez pudesse ser evitado se a gente realmente se conhecesse, se a gente realmente conseguisse assumir uma outra postura frente a determinadas situações. Então, eu acho que esse autoconhecimento é muito importante quando ele é guiado por um profissional. O profissional vai conseguir ali mostrar pra gente, olha, esse é o caminho, se pergunte isso. Ah, você perguntou? Ah, veio a resposta, você não gostou da resposta? Então, como que você pode corrigir essa resposta? Como você pode melhorar isso? Eu acho que quando o profissional está com a gente, fica muito mais fácil. O ser humano tem muito de apontar dedo e de transferir culpas, né? Aponta dedo querendo achar culpado e transfere sempre para outro a culpa. E quando a gente se conhece, a gente entende que a gente não precisa ficar procurando culpados, que a gente não precisa ficar apontando o dedo para ninguém, nem computando o dedo a ferida de ninguém. Né? A gente entende, olha, essa situação aconteceu, né? Porque isso aqui aconteceu antes, e aí foi uma sequência de talvez, sequência de erros, de comportamentos que levaram lá. Talvez se eu não tivesse feito assim, dessa forma, numa nova ocasião, eu me proponho a fazer de forma diferente, né? A gente consegue entender em que ambiente está acontecendo algo que me incomodou, para que quando eu chegar em casa, eu não descontar em quem estiver em casa, né? Com o trabalho. Não, eu não tenho que chegar em casa e descontar. Eu posso chegar em casa e falar assim, gente, olha, não tô legal hoje, deixa eu dar uma respirada, né? Me dá uma meia horinha aí para eu me sentar, aí a gente vai conversar de outras coisas, né? Para evitar discussões no ambiente do lar. E o problema do trabalho vai ser resolvido no trabalho. E aí você conseguiu entender o que te deixou daquele jeito, o que você está sentindo em relação àquilo que aconteceu, e você consegue pensar numa maneira de resolver aquilo lá. E não transferir o problema de um lugar para outro, ficar levando esse problema adiante e aumentando esse problema. Porque ele vai tomando novas proporções, né? Porque de um lugar a gente já foi para outro, depois vai para outro, e está tomando uma proporção cada vez maior. E quando a gente consegue entender, a gente consegue olhar o que é que está levando a isso. Talvez a pessoa se contente com algo errado, porque talvez ela não entenda o quanto ela pode ainda desfrutar muito mais do que ela é quando ela se conhecer. Uma vez, eu li uma frase, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então, quando a gente se conhece, a gente conhece as nossas dores e a delícia que é a gente ser quem é. E conhecendo as nossas dores, a gente tem potencialidade, consegue encontrar os potenciais para diminuir essas dores e sentir cada vez mais delícia em ser quem somos. Né? E quando eu vi essa frase, eu falei assim, gente, isso é tão verdade. Como uma pessoa não pode falar da outra, né? É só ela que fala, na verdade, dela. E esses dias eu tenho visto muito postando, né? Por detrás do seu story, como você realmente está.
Porque às vezes a gente vê muito algumas coisas, algumas facetas, e é através dessas facetas que criam julgamentos, opiniões e mais, mas ninguém sabe a real do que está ali dentro, né? O que aquela pessoa realmente sente, quem realmente é essa pessoa. Porque, né, a vida vai passando e ao longo dos anos aí, dos meses, dos dias, o que a gente sente, o que a gente acredita, também vai mudando. E a gente tem que ir conhecendo essas mudanças que a gente vive, por mais que a gente dê murro em ponta de faca, né? Por mais que essas pessoas não querem mudar, as situações que estão em volta dessas pessoas mudam, né? Sim. Ela em si pode não querer mudar, mas o que está em volta dela muda. E aí muda todo o contexto, né? Então eu sempre falo assim, olha, faz o seguinte, se conhece, se você não quiser mudar, tudo bem, é uma escolha sua e a gente tem que respeitar. Mas se permita conhecer, se permita entender que existem outras possibilidades para que você, outros comportamentos que você pode ter, outra postura que você pode assumir. Se você vai assumir essa outra postura, se você vai assumir novos comportamentos, é uma escolha sua. Mas se permita conhecer a possibilidade, né? Se permita entender que existe essa possibilidade. Quando a gente não se conhece, a gente não consegue nem enxergar que existe essa possibilidade. Sim, a gente não consegue perceber, né? O padrão, como você disse, a gente não consegue perceber esse padrão que vem acontecendo, porque a gente vem ali funcionando nesse padrão e a gente não consegue enxergar isso, porque a gente não se conhece, a gente não enxerga isso, e não enxerga as possibilidades do nosso padrão. Se você vai mudar o seu padrão ou não, é uma escolha sua e todo mundo vai respeitar. Mas você precisa conhecer que existe a possibilidade de mudar esse padrão. Sim. Né? E é como mal que ele tem. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.